Oi. Oi, oi, oi. Oi, som. Oi. 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 No caso, com isso. É. Oi. Boa noite, irmãos. Tem muito eco. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? João 18. Vamos dar continuidade aqui. As boas novas no Evangelho de João. João, capítulo 18. Oi, som. Oi. Oi. Oi, som. Oi. Tem que tirar o eco. A mesa nem tem eco, né? Oi, som. Oi. Oi, som. Não, Tom, desliga, não dá certo não. Amém. Glória a Deus. Agora sim, né? Melhorou, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, antes da gente começar aqui, vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, graças te damos, Senhor. O Senhor é maravilhoso, bondoso, misericordioso com cada um de nós. A tua graça nos alcançou e a tua dádiva, Deus, nos alcança todos os dias. O Senhor tem cuidado de nós, nos dado provisão, livramentos, saúde. E todos nós viemos aqui essa noite com o propósito de celebrar tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor fez. Mas também viemos a este lugar com o propósito de ouvir a tua palavra. Ouvir a voz do Senhor através da tua palavra. E a nossa oração, ó Deus, como sempre, é que o teu Espírito bendito e santo ilumina-nos, venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, nos dando capacidade, ó Deus, de compreender a palavra do Senhor. Esse é o nosso pedido nessa noite, como em todas as vezes onde a palavra do Senhor é pregada. Ilumina-nos, Senhor. Nos dá esse privilégio, essa condição de compreender a tua palavra, essa bênção, essa dádiva. Trabalha em nossa mente, trabalha em nosso coração e fala, Deus, ao coração de cada um de nós. Que eu seja apenas um mero instrumento nas mãos do Senhor, mas que a tua palavra seja pregada, ensinada, aplicada ao nosso coração, explicada com toda fidelidade. É isso que eu te rogo, Senhor. Fala ao nosso coração pela tua palavra. E é isso que desde já eu te agradeço. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, você gosta de assistir filme? Sim ou não? É bom, né? Assistir um filme de vez em quando. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você já assistiu um filme que, depois de terminado, você disse, eu não entendi nada? Hã? Sim ou não? A minha pergunta é, por que você acha que isso aconteceu?
Queria ouvir vocês. Por que você acha que ao terminar o filme você saiu daquele lugar ali da frente daquela tela e disse: eu não entendi patavinas? Por que você acha que isso aconteceu? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Não prestou atenção no começo. O que mais? Se perdeu, não sabia mais nem onde é que estava, né? O que mais? Saiu para comprar pipoca lá fora do cinema. Quando voltou, estava nas letras, né? Uma reflexão do próprio autor, né? O que mais? Dormiu no meio, acordou, né? Já não tinha mais nem o videocassete, né? É o novo, né? Pode falar, Charles. Um rumo inesperado, né? Mas por que eu estou fazendo essas perguntas? Né? E por que geralmente isso acontece? Isso acontece porque, na maioria das vezes, quando a gente não entende, é porque duas coisas aconteceram. Ou nós não prestamos atenção nos detalhes, ou a gente não prestou atenção nos diálogos. Os diálogos falam muito. Obviamente, é um diálogo, né? Tem que falar, né? Mas o diálogo explica. Os detalhes explicam. Então, normalmente, quando a gente sai de um filme, seja ele qual for, com a sensação de que a gente não entendeu nada, é porque uma dessas duas coisas aconteceu. Ou as duas. Ou não prestamos atenção nos detalhes, ou não prestamos atenção nos diálogos. E por que é que eu estou trazendo isso aqui? Porque é exatamente isso que eu gostaria que a gente fizesse hoje à noite. Que a gente prestasse atenção nos detalhes e prestasse atenção nos diálogos. Tudo que vai acontecer aqui no capítulo 18. Porque o que nós vamos ver hoje é justamente a prisão de Jesus, Pedro negando a Jesus e um diálogo fenomenal entre Jesus e Pilatos. O que a gente viu nas últimas semanas é tudo que aconteceu no momento da ceia, né? Desde o capítulo 13 de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, desde toda a instrução de Jesus sobre que ele iria, né, morrer, ressuscitar e depois ele iria para o Pai, terminando em João 17, na oração de Jesus. E aí eles, ao terminar isso, eles vão para o jardim para orar, que é o que está aí, ó, no versículo 1. Lê aí o versículo 1 do capítulo 18. Ó. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. Entrou ali com eles. Então, a gente sabe o que Jesus foi fazer lá. O que ele foi fazer nesse jardim? Ele foi orar. E logo que Jesus termina a oração, que é aquela oração que a gente já conhece, né? Quando Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E ele diz isso 3 vezes. Na terceira ele volta, chama os discípulos e eles estão saindo. João não relatou isso. João relatou a entrada deles, a ida deles para o jardim, e logo que Jesus sai do jardim, Judas chega, né? Judas, que é o traidor, chega com os guardas do templo para prender Jesus. Então é isso que João está relatando aqui. Ele decidiu não relatar o momento da oração, apenas quando eles entram e quando Jesus está saindo, que é quando os guardas vêm prendê-lo. Então, eu dividi isso aqui em 3 momentos. Capítulo 18, que é o que a gente vai ver hoje. O primeiro momento é quando Jesus é preso, que está aí do versículo 1 ao 6. Aliás, do 1 ao 14.
quando Pedro nega Jesus, que está aí do versículo 15 até o versículo 27, e o diálogo de Jesus, que apesar de começar ali no 33, mas a gente vai ler do versículo 28 até o final, que é o versículo 40. Então, a gente eu dividi assim para que a gente possa ter uma melhor compreensão. Amém? Então vamos ler. Versículo 1. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então, Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com eles com tocha, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse: sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus perguntou mais uma vez: a quem procurais? E eles responderam: a Jesus, o Nazareno. E Jesus respondeu: eu já não vos disse que sou eu? Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Eu quero começar aqui chamando a nossa atenção para um detalhe muito importante de tudo que está acontecendo aqui e que está no versículo 6. Leia de novo o versículo 6. Quando os guardas chegaram, Jesus disse: sou eu. E o que aconteceu com os guardas? Eles caíram. Tem uma coisa muito importante aqui, porque Jesus disse: sou eu. Eles se afastam e caem. Eles foram lá para quê? Para prender Jesus. Normalmente, quando nós pensamos em alguém sendo preso, nós pensamos em alguém que foi capturado, não é verdade? Alguém que está fugindo e aí foi preso. Não é esse o caso aqui. Jesus não está fugindo. Eles chegam lá e Jesus diz: sou eu. E eles caem. E aí Jesus tem que dizer de novo: vocês estão procurando por quem? E ele diz: Jesus Nazareno. Eu não já disse que sou eu? Eles não prenderam Jesus, muito embora a gente sempre fale isso, que claro, Jesus é amarrado, é tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Jesus não era um fugitivo que foi capturado. Jesus, ele se entrega. Porque se não fosse isso, eles jamais conseguiriam prendê-lo. Numa simples frase que ele disse: sou eu, eles caíram. Ele facilmente faria o quê? Se eles caíram, facilmente Jesus faria o quê? Ia fugir, ir embora. Porque eles só capturaram ou prenderam Jesus porque Jesus quis. Então ele não é preso, ele se entrega. É como ele mesmo disse lá atrás: a minha vida eu mesmo a dou, ninguém a tira de mim. Jesus aqui não foi capturado como um malfeitor que está correndo das autoridades. Não, ele está lá. Eles foram para prendê-lo, mas eles são incapazes de prender Jesus, a não ser que Jesus se entregue. E é justamente isso que eu queria que a gente pensasse. Isso aqui faz parte de um plano, meu irmão. A prisão de Jesus, a morte de Jesus, não é algo aleatório. É algo planejado. Que só aconteceu porque Deus quis e Jesus executou esse plano de Deus com toda a fidelidade.
com todo amor no coração, de quem está ali para fazer a vontade do Pai. Lembra o que ele disse? Foi para essa hora que eu vim. Jesus não é preso, Jesus se entrega, ninguém o pega, ele se dá, ele morreu por nós, ele se entregou em nosso lugar. Eu quero fazer um exercício de reflexão aqui com você. Você já parou para pensar? Porque, olha só, versículo 6, ele diz, sou eu, e eles caíram. E se Jesus fosse embora? Você já parou para pensar o que seria de você se Jesus tivesse ido embora? Se ele não tivesse ido para a cruz, se ele decidisse, porque se ele decidisse ir embora, quem ia pegar ele? O que seria de nós? Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Para que a vida que fosse tomada não fosse a sua, não fosse a minha, mas a dele. É um plano perfeitamente arquitetado e com toda a fidelidade executado por Jesus. É engraçado que lá atrás, quando os gregos vão atrás de Jesus, ele diz, a hora chegou. É chegada a minha hora. Mas o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para essa hora que eu vim. Ninguém prendeu Jesus. Ele se doou. Ele se entregou. É o plano perfeito de Deus. Perfeitamente arquitetado e fielmente executado. Jesus se entrega por nós. Duas coisas fizeram Jesus se entregar. A primeira, a vontade do Pai. A segunda, os nossos pecados. Jesus não foi preso. Jesus se entregou. E ele fez isso no nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? O que seria de nós sem ele, se ele não tivesse feito isso? É como Paulo disse, né? Miserável homem que sou. Quem irá nos livrar do corpo dessa morte? Aí ele conclui, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele não foi preso, ele se entregou. Versículo 10. Então Simão Pedro desembaiou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. E Jesus disse a Pedro, põe a espada na bainha, por acaso não hei de beber do cálice que meu pai me deu? E essa aqui é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria que a gente observasse. Jesus. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Qual era a vontade de Deus para Jesus? Fale, meu irmão. Qual é a vontade de Deus para Jesus? Uma palavra, diga em uma palavra, qual é a vontade de Deus para Jesus? Que ele morra. A vontade de Deus para Jesus é que Jesus morresse. Aí olha o que Jesus diz, ó. Por acaso não beberei do cálice que meu pai me deu? Qual é a tua vontade, Pai? Que você morra, pois eu vou beber esse cálice. E ninguém tira ele de mim.
Eu queria que nós pudéssemos aprender com Jesus aqui. O que mais Jesus queria fazer? A vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que ele morresse. E o que é que ele vai fazer? Ele vai morrer. Eu queria que nós pudéssemos entender que nós precisamos fazer a vontade do Pai, ou buscar fazer a vontade do Pai, ainda que isso custe a nossa vida. Porque se for da vontade de Deus que a nossa vida seja tomada de nós, para que a vontade dele se cumpra, que nós sejamos como Jesus, nós iremos dizer, não iremos sair, não iremos rejeitar o cálice que o Pai nos deu. Aqueles que buscam fazer a vontade do Pai estão dispostos a morrer pelo Pai, se preciso for. Leia o texto. Por acaso eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? E esse cálice aqui era o cálice mais amargo que qualquer pessoa poderia beber. Porque nós estamos dizendo aqui, né? A vontade do Pai era que Jesus morresse. Ia para além disso. Você já leu Isaías 53? Você já leu o que está escrito lá? Foi da vontade do Senhor moê-lo? Não era só matar, não era só que Jesus morresse. Era que toda a ira de Deus iria cair sobre ele, porque naquele momento ele estava levando todos os nossos pecados. Nós não sabemos o que é enfrentar a ira de Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus enfrentou ela no nosso lugar. Foi esse cálice que ele bebeu. E ele disse, eu não beberei o cálice que meu Pai me dá. E o cálice que o Pai iria dar a ele era a ira de Deus derramada sobre Jesus. E mesmo assim, se essa era a vontade do Pai, ele disse, eu beberei desse cálice. Se é para ser esmagado, se essa é a vontade do meu Pai, eu vou cumpri-la. Aqueles que desejam fazer a vontade do Pai precisam estar dispostos a entregar suas vidas por Ele, se preciso for. Eu não estou dizendo que todos nós temos que fazer isso, ou que todos nós iremos passar por isso. O que eu estou dizendo é, se possível, aliás, se preciso for. Talvez nenhum de nós passe por situação nem perto de ser semelhante. E se assim for, glória a Deus. Glória a Deus se nenhum de nós passar por situações onde a nossa vida vai ser requerida em troca da nossa fé. Mas se isso acontecer, que nós estejamos dispostos a fazer a vontade do Pai e entregar a nossa vida se preciso for. Amém, meus irmãos? Versículo 12. Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, como sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo, e aqui eu quero que você preste atenção no que ele disse: é melhor que um homem morra pelo povo. É engraçado porque um incrédulo está dizendo algo que é tão verdadeiro. O que ele está dizendo? É melhor que um homem morra pelo povo. Esse é o plano de Deus. Sempre foi que Jesus, um homem, morra pelo povo.
E assim, eles prendem Jesus por quê? Porque eles achavam que prendendo Jesus, eles estariam freando Jesus, impedindo Jesus de fazer o que ele veio para fazer. Só que prendendo Jesus e matando, eles estão fazendo exatamente aquilo que Jesus veio fazer. O que é? Que um homem morra pelo povo. Porque os planos de Deus vão se cumprir. Ele determinou assim. E eles achando que estava arrasando, né, abafando. Prendemos ele, acabou agora. E mal sabia eles que, olha o que ele está dizendo, é melhor que um homem morra pelo povo. É isso. Exatamente, esse é o plano. Eu fico imaginando Deus, né, lá em cima. O Caifás disse, olha, é melhor que um homem morra pelo povo. E Deus, é isso que eu planejei desde o começo. Desde o começo esse era o plano. Um homem pelo povo. Jesus por cada um de nós. Esse é o plano. Quando Deus fez esse plano, hein? Quando as coisas não deram certo no Antigo Testamento, não foi? Quando Davi adulterou com Betseba, disse, ai Deus, ixi, agora é hora de mandar Jesus, porque não vai ter jeito. Foi? Hã? Quando foi que Deus teve esse plano, hein? Antes da fundação do mundo. Como Paulo diz em Efésios 1. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse era o plano. A gente fala assim, é o plano desde o princípio. Não, era o plano desde antes do princípio. Que um homem morresse pelo povo. Amém? A segunda parte é Pedro negando Jesus. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver Pedro negando a primeira vez, vamos dar uma pausa, vamos ver um diálogo super interessante entre Jesus e alguém que dá um tapa nele. E aí depois a gente retoma para Pedro novamente negando mais duas vezes. Tá? Então vamos lá. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Só para me explicar, tá? Esse outro discípulo aqui é João. Tá? É João que é o outro discípulo aqui. Ele não se nomeia, né, no próprio evangelho, mas esse outro discípulo é João. Então, e o outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta do lado de fora, né? Então, João conhecia o sumo sacerdote e entrou. Pedro ficou na porta. Aí João volta, ele fala com a criada e a criada deixa Pedro entrar. Continuando aqui. Então o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro, tu também não é um dos discípulos deste homem? E ele respondeu, não sou. Estava ali os servos, os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira e se aproximavam, aliás, e se aqueciam, pois fazia frio. Pedro também estava ali, em pé, no meio deles, aquecendo-se. E aí aqui a gente dá uma pausa e vamos ver o que acontece lá dentro com o sumo sacerdote. Então vamos lá, versículo 19. Então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e de seu ensino. E Jesus lhe respondeu, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bufetada em Jesus, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? E Jesus lhe respondeu,
Se falei mal, me mostra o mal. Mas se falei o que é correto, por que me agrides? Você consegue perceber uma coisa irônica que aconteceu aqui? Tem uma ironia grande aqui. Não? Por que o guarda bateu em Jesus? Porque ele desrespeitou o sumo sacerdote. Aí ele foi e bateu em quem? No sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote. É como se ele estivesse dizendo, olha, tu desrespeitou o sumo sacerdote. Aí ele vai e bate no verdadeiro sumo sacerdote. Isso é irônico. Ele defende o sumo sacerdote batendo no verdadeiro sumo sacerdote. Não é irônico isso? Tu vai defender, né, a autoridade do sumo sacerdote, fazendo o quê? Agredindo o verdadeiro sumo sacerdote. Uma contradição enorme, né? Uma coisa que não faz sentido. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Jesus apanha por quê? Porque assim, ele achou que Jesus está desrespeitando. Mas Jesus está falando o que aqui de errado? O que Jesus falou é verdade? Então ele apanhou por quê? Isso é tão interessante porque é algo muito dos nossos dias. As pessoas interpretam a verdade como ofensa. E aí elas vão e agridem. Não é? Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Quantas vezes a gente já ouviu o chamado discurso de ódio? Já ouviu? Discurso de ódio? E quando é que é falado que é discurso de ódio? Quando alguém fala a verdade, quando a gente diz que homem é homem, mulher é mulher. Quando a gente fala que aborto é errado. Aí, isso é discurso de ódio. Aí, recentemente, alguém lá nos Estados Unidos levou um tiro no pescoço por causa disso. Porque, afinal de contas, ele estava pregando um discurso de ódio. Porque ele falou a verdade, foi recebido como ofensa e retribuído violência. Não foi isso que aconteceu aqui? Isso não é novo. É desde sempre. Quando alguém se ofende com a verdade, essa pessoa retribui com violência. Isso é desde sempre, meu irmão. Não é de agora. A verdade sempre é recebida como ofensa. Às vezes eu pergunto, né, para as pessoas assim, Jesus ofendeu alguém? Claro que sim, agora se ofendeu aqui. Ou não? Ele não se ofendeu, não? Então ele ofendeu. Quando Jesus, por exemplo, chamava os fariseus de sepulcro caiado, isso é um elogio? Ou é uma ofensa? Raça de víboras. Mas o meu ponto aqui nem é esse. O meu ponto é como é que a verdade é recebida. E a verdade é recebida como ofensa e retribuída com violência. Isso é muito atual. Agora vamos voltar para Pedro, né? Porque ele só negou uma vez. Ele vai negar quantas? 3. Ele só negou uma até agora. Vamos continuar aqui. Versículo 22, é? É o 24, né? Eu já li o 23, né? 24. Então Anás o enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali, aquecendo-se. Perguntaram-lhe então: tu também não é um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: não sou. Um servo do sumo sacerdote?
parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: acaso não te vi com ele no jardim? E Pedro negou outra vez, e imediatamente o galo cantou. Geralmente, quando a gente lê essa passagem, essas passagens de Pedro negando, geralmente a gente foca no Pedro, né? Olha, ele negou Jesus e tal, não sei o quê. Eu queria negar, eu queria focar, observar as perguntas. Eu não nego, não. Depende, né? Do que é que eu vou negar, né? Eu só não posso negar a Jesus, né? Mas olhe comigo aí. Versículo 17. Tu também não é um dos discípulos deste homem? Versículo 25. Tu também não é um dos discípulos? Versículo 26. Acaso eu não te vi com ele no jardim? O que aqueles homens estavam reparando? Eles estavam reparando que Pedro parecia um discípulo de Jesus. Eles perceberam que havia algo em Pedro que fazia com que ele fosse muito parecido com Jesus. Então aqueles homens reconheceram em Pedro um discípulo. Eu falei aqueles homens, mas a primeira que reconhece é a que estava reparando a porta, né? Tu não é um discípulo dele? Tu não é um discípulo desse homem? Não era tu que eu vi lá no jardim com ele? Era parente do cara que perdeu a orelha, né? Mas o meu foco aqui, e é isso que eu quero que você perceba, todos eles perceberam que Pedro era parecido com Jesus, um discípulo de Jesus. Havia algo em Pedro que fazia com que chamasse a atenção dos outros. As pessoas olhavam para ele e viam que ele era um discípulo. Pela manhã, lá na colônia, o Fabiano me chamou a atenção de que nesse texto, lá em Mateus, quando eles estão falando a mesma coisa para Pedro, um deles diz o seguinte: tu falas até parecido com ele. Até a tua fala é parecida. A maneira como você fala, tu parece um discípulo de Jesus. Ou deveria acontecer. As pessoas deveriam olhar para nós e identificar que nós somos discípulos de Jesus. Porque uma coisa que é engraçada, né? Eles olham para Pedro e conseguem perceber, tu é um discípulo. E mesmo que ele negue, não há como esconder. Não tem como as pessoas olharem para os discípulos de Jesus e perceberem que ali é um discípulo. Porque não tem como a luz não brilhar. Não tem como o sal não salgar. Se as pessoas estão olhando para nós e não nos reconhecem como um discípulo, alguma coisa está errada na nossa maneira de falar, de agir, de pensar, de se comportar. Porque ainda que Pedro negou, era impossível não perceber quem ele era. Como Atos 11, né? 26. Foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Por que eles eram chamados de cristão, hein? Será que era porque eles eram parecidos com Maomé? Foram os discípulos chamados de cristão porque eles pareciam com Maomé. Era? E por que era? Porque eles pareciam com Cristo. As pessoas precisam olhar para nós
e ver o Cristo em nós. E isso deve ser algo que seja impossível de não perceber. E ainda que a gente queira negar, como Pedro negou, né? Tomara que a gente não queira, né? Mas ainda que a gente quisesse, era impossível. Porque, meu irmão, é muito engraçado. Se fosse só uma pessoa, né? Dizendo, mas 3 olham para ele, mas peraí, tem alguma coisa estranha aqui. É muito parecido com ele. É porque não tinha como não ver, meu irmão. Não tinha como perceber. Não perceber. Continuando. E para a última parte aqui. Que é a parte onde ele é levado para Pilatos. Versículo 28. E depois eles levaram Jesus para a presença de Caifás, para o palácio do governador. Era de manhã cedo, e eles não entraram para não ficarem cerimonialmente impuros e poderem comer a refeição da Páscoa. Eu quero que vocês lembrem o seguinte: Jesus foi preso quando? Não, na Páscoa ele morre. Ele foi preso quando? Não, ele foi preso na quinta. Eles fazem a ceia na quinta. Jesus vai para o Getsêmani de madrugada. Ele é preso de madrugada, por isso que estava escuro. E aqui ele é levado a Pilatos de manhã cedo. Já de qual dia? Da sexta. Porque ele vai morrer à noite, na sexta-feira. Ele vai passar a sexta-feira inteira sofrendo. Ele vai apanhar. Sexta-feira dele a gente diz assim, uma sexta-feira santa. Para Jesus não teve nada de santa essa sexta-feira aqui. Ele só apanhou e morreu. Né? Foi uma sexta-feira 13, né? Então, olha só o versículo 28. Como era de manhã cedo da Páscoa, eles não quiseram entrar na sala do governador. Por quê? Porque eles, judeus, acreditavam que se eles entrassem em aposentos romanos, eles ficariam impuros. E eles iam participar da ceia da Páscoa. E eles não podiam participar da ceia da Páscoa impuros. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a conversa de Pilatos é só entre Pilatos e Jesus. Não tinham os judeus. Eles não entraram para não se contaminar. Vamos continuar aqui. 29. Então Pilatos saiu para recebê-los e perguntou: que acusação trazeis contra este homem? E eles responderam: se ele não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. E disse Pilatos: levai-o convosco e julgai-o segundo a vossa lei. Mas os judeus disseram: não nos é permitido executar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus havia falado, referindo-se ao tipo de morte que ele sofreria. E só um detalhe: Jesus morreu como? Quem poderia matar crucificado? Só os romanos. Então tudo isso aqui faz parte de quê? Dos planos. Está dentro dos planos. E isso que os judeus falam, não nos é permitido executar ninguém, é porque os judeus tinham que passar essa responsabilidade para os romanos, para que Jesus pudesse morrer crucificado. Só os romanos crucificavam. Continuando aqui. 33. Então Pilatos retornou ao palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: pergunta isso por iniciativa própria ou foram outros que te falaram a meu respeito? Olha, esse diálogo é fantástico. O que Jesus está perguntando para Pilatos, e que para nós pode parecer sutil, mas Pilatos entendeu. O que Jesus está perguntando para Pilatos é: você realmente quer saber? É da tua vontade saber?
Ou você está perguntando isso apenas porque você ouviu alguma coisa? Você ouviu falar de mim e por isso você está perguntando? Você realmente deseja saber isso? Aí olha a resposta de Pilatos, versículo 35. Pilatos prosseguiu: por acaso eu sou judeu? Eu sou judeu para querer saber se tu é rei dos judeus? Jesus pergunta para ele: tu quer mesmo saber? Vem de ti essa pergunta? E ele diz: eu não sou nem judeu para querer saber disso. Então, o que ele está dizendo? Eu não quero saber de verdade. É como aquela pessoa, né, que ele só quer saber da conversa. Não está muito interessado, não. Ele só quer saber, né? O famoso fofoqueiro, né? Só quer saber. Continuando. O teu povo e os principais sacerdotes entregaram a mim. O que foi que tu fez? E aí Jesus respondeu isso aqui, e eu quero que a gente preste atenção. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu fosse entregue aos judeus, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. A gente esquece disso. O reino de Deus, o reino de Jesus, não é desse mundo. Amém? E nós somos, ou pelo menos deveríamos ser, cidadãos desse reino. Logo, nós não somos desse mundo. E é algo que Jesus falou lá na oração. Eles não são deste mundo. Mas por que eu estou dizendo que às vezes parece que a gente esquece? Porque logo, preste atenção, o reino não é desse mundo. Nós somos cidadãos desse reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino. Por que é que nós passamos mais tempo procurando coisas deste mundo do que as coisas do reino que não é desse mundo? Por que é? Ou a gente não entendeu que o reino não é aqui, ou a gente não entendeu que a gente não é daqui. Nós gastamos esforços, tempo, tudo que a gente tem, buscando as coisas daqui. Sendo que Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui. Você lembra o que Jesus disse em Mateus 6? Sobre tesouros. Não acumuleis, mas acumuleis. Tesouro aonde? Mas aonde é que a gente mais procura acumular? Aonde, meus irmãos? No céu? A gente se esforça mais para adquirir coisas aonde? Olha o que Jesus está dizendo, o meu reino não é daqui. E se nós somos cidadãos desse reino, nós também não. Mas a gente gasta muita energia buscando coisas daqui. E o que eu estou dizendo, irmãos? Que a gente dá, olha, quer saber de uma coisa? Hoje, a partir de hoje ninguém trabalha mais, né? É isso que eu estou falando? Não. Eu estou falando de prioridades no sentido que às vezes a gente gasta toda a nossa vida, energia, pensamentos, esforços com coisas de fora, mas quando chega as coisas de Deus, do reino de Deus, da igreja, a gente faz corpo mole. Porque a gente já gastou toda a energia lá fora para acumular coisas aqui nessa terra, da qual esse reino não faz parte. Porque o reino não é daqui, e nem nós. Vocês estão entendendo isso?
É óbvio que a gente precisa trabalhar, é óbvio que a gente precisa estudar, mas vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus não é daqui. É como Paulo disse: buscai as coisas do alto, aonde Cristo está. Mas nós buscamos mais as coisas de baixo, da onde o reino dele não pertence. Para concluir, 37. Pilatos perguntou: então tu é um rei? Ele está querendo saber se Jesus é rei, né? E aí Jesus respondeu: é tu que está dizendo que eu sou rei. Mas foi para isso que eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E essa frase é fantástica. Você já ouviu a frase na Bíblia, né? Quem tem ouvidos para ouvir? O que isso quer dizer? Me diga. O que essa frase quer dizer? Hã? Hã? Quem tiver disposto a escutar, escute. E a gente já viu que Pilatos não estava. Olha aí o versículo 34. É por iniciativa própria que Jesus perguntou, né? Cadê, meu Deus? Perguntas isso por iniciativa própria? Só que não era por iniciativa própria. Pilatos não estava nem um pouco afim de ouvir. É tanto que a resposta dele no 35 é: por acaso eu sou judeu? E é isso que Jesus está dizendo, ó. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que está disposto a ouvir a verdade, ouve a verdade. Não era o caso de Pilatos. Pilatos não estava interessado em ouvir a verdade. Não era por iniciativa dele que ele estava fazendo aquelas perguntas. Porque só aqueles que querem, que estão dispostos a ouvir a verdade, verdadeiramente ouvirão essa verdade. Caso contrário, rejeitarão. E aí Pilatos faz a pergunta da humanidade. Qual é a pergunta que Pilatos faz? Olhe para o texto. O que é a verdade? E essa pergunta, ela é fenomenal em tempos que a gente está vivendo. Porque nós vivemos a pós-modernidade. Preste atenção. Existe a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade, que é o que a gente vive hoje. Na pré-modernidade, a igreja era o centro. Então a igreja determinava o que era a verdade. Tanto é que você deve ter estudado na escola que a igreja dizia que o sistema era heliocêntrico, ou seja, quem estava no centro? A igreja dizia que quem estava no centro era a terra. Porque quem determinava a verdade era a igreja. Isso é a pré-modernidade. Na modernidade, a igreja sai do centro e ela coloca o quê? O homem. Por isso, tudo que foi criado nesse período é humanista e racionalista. É o momento da razão. É o renascimento, é o iluminismo. Modernidade. E agora nós vivemos na pós-modernidade. Quem está no centro? Antes era a igreja, depois era o homem, e hoje quem está no centro?
Antes a igreja estava no centro, na pré. Na modernidade, o homem. Na pós, o que está no centro? Nada. É por isso que tudo é relativo. Porque não tem nada no centro. Não tem uma verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso é o que nós chamamos de pós-modernidade. É por isso que essa pergunta de Pilatos é uma pergunta valiosíssima. O que é a verdade? Só que, muito embora nós estejamos vivendo na pós-modernidade, onde a verdade é relativa, pelo menos para eles, para nós não. A verdade é absoluta. Porque assim como não se pode ter outra pessoa igual a outra, porque só o ser humano é único. Por isso que é indivíduo, não tem outro. Nem os gêmeos são iguais. Assim também a verdade, ela é única. Porque a verdade não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. A verdade não é relativa, a verdade é absoluta, porque Jesus é a absoluta verdade. Mas Pilatos não podia ver isso. Porque ele não estava disposto a ouvir a verdade. E o que é que Jesus disse no versículo anterior? Todo aquele que é da verdade, que está disposto a ouvir a verdade, ouve a minha voz. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, para concluir, dito isso, Pilatos, saiu de novo para falar com os judeus e disse: não vejo nele crime algum. Todavia, tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? E eles disseram: queremos que vocês soltem Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. Sabe quem era Barrabás aqui? Sabe? Barrabás representava quem aqui? Não. Quer dizer, também. Mas Barrabás representava quem aqui? Quem Jesus está substituindo aqui? Quem? Nós éramos Barrabás. E Jesus morreu no lugar dos Barrabás. Olha que interessante, ó. A maneira como João descreve Barrabás. Barrabás era um líder, como? Rebelde. Era a nossa situação diante de Deus. Rebeldia. E Cristo substituiu a todos nós. Eu queria que você saísse aqui, hoje, com 4 coisas em sua mente. A primeira é que Ele se entregou por nós. Isso não é algo, irmão, isso não foi um acidente. Isso não foi por acaso. Foi um plano perfeitamente arquitetado e fielmente executado por Jesus. Ele se entregou em nosso lugar. 2. Os discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus, sempre serão reconhecidos. É impossível alguém olhar para um discípulo de Jesus e não reconhecer que ele é um discípulo de Jesus. 3. A verdade é absoluta. E a verdade é Jesus. E 4. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, esteja pronto para dar a sua vida por Ele, se isso lhe for pedido. Pense nisso. Eu comecei dizendo aqui, que às vezes
Nós não entendemos os filmes porque não prestamos atenção nos diálogos e nos detalhes. Eu apresentei para vocês detalhes e diálogos. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido essa mensagem. Eu não gostaria que você saísse daqui dizendo: eu não entendi nada. Eu gostaria que tenha prestado atenção nos diálogos e nos detalhes. E que você saia daqui dizendo: eu entendi tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé. Oremos. Amado Deus, Senhor, eis a tua palavra. Ela foi pregada, Senhor, com toda a felicidade, toda a fidelidade possível. Dentro, Deus, daquilo que o Senhor tem proporcionado à tua igreja. A minha oração, ó Deus, agora é que essa palavra ela penetre no coração de todos. Daqueles que estão aqui e daqueles que porventura vierem a assistir. Senhor, não deixa que essa semente tenha caído em solos inférteis, nem nos pedregulhos, nem nos espinheiros, nem em nenhum outro lugar que essa semente não venha germinar. Mas que a tua palavra hoje tenha encontrado solos férteis, corações abertos e dispostos a ouvir essa palavra, ouvidos que ouviram, dispostos não a rejeitar, mas a receber. Cuida, ó Deus, do coração de cada um de nós. Que a tua palavra encontre morada em nosso coração. Que o Senhor tenha de fato falado a todos os nossos corações aqui nessa noite. E que possamos, ó Deus, voltar para as nossas casas com essa palavra profundamente enraizada em nosso coração. Faz com que durante a semana nós possamos refletir sobre essa mensagem, meditar nela cada vez mais. Continua falando com cada um de nós pela tua palavra. Esse é o nosso pedido, Senhor. Esse é o nosso clamor, mas também o nosso agradecimento. Obrigado pela tua presença neste lugar, pela condução do teu Espírito durante todo esse culto. E do fundo do coração esperamos que ele tenha sido agradável ao Senhor. Recebe, ó Deus, que o Senhor tenha recebido cada oração, cada manifestação e expressão de culto, de adoração e cada louvor entoado nessa noite. Mas acima de tudo, que o Senhor receba o nosso coração, a nossa vida, como a principal oferta no teu altar. Leva-nos para as nossas casas, nos protege no caminho de volta para que nenhum mal nos aconteça, mas acima de tudo, que saiamos daqui cheios da tua palavra e cheios do teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, no nosso Senhor e Salvador, naquele que se entregou por nós, é que oramos
e nele já te bendizemos e agradecemos. Hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. E não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém.